Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Êxodo. Hoje nós vamos caminhar ali. Nós temos trabalhado a série. Qual é a série? Caminho da Libertação. Nós temos estudado um pouco sobre o caminho da libertação do povo de Israel. Então, nós começamos na semana passada, vimos ali como é que começa o processo, como é que as armadilhas, elas nos aprisionam. Nós vimos ali que o povo de Israel, ele foi para o Egito, porque teve uma grande fome. E aí, normalmente é assim, ocorre alguma situação que muitas vezes não está relacionada a nós, alguma situação, circunstância, que nos leva a fugir, que nos leva a se isolar. E aí, eles foram para o Egito, ficaram lá, foram acolhidos ali por José, pelo 11º filho de Jacó. Nós vimos todo aquele processo, só que as gerações foram passando e eles se tornaram escravos. Ficaram ali 400 anos aprisionados, até que Deus levanta Moisés para ser um instrumento nas mãos de Deus, para libertar o povo. Então, esse foi o processo de escravidão. Nós vimos ali que fomos alertados que nós temos que cuidar, nos proteger dessa cultura de que tudo é normal, né? Então, ou você viver nesse mundo, as incoerências desse mundo, é normal porque todo mundo faz. Nós vemos ali que nós precisamos nos proteger de pessoas que têm uma mentalidade de escravo, né? E que nós fomos e nascemos para sermos livres. Então, se você tem vivido qualquer prisão na sua vida, não é isso o projeto original de Deus para você. Se você tem vivido prisão, nós cantamos aqui sobre depressão, sobre ansiedade, tem vícios, tem um abuso na infância, bebida, droga, tudo aquilo que te aprisiona, que faz você escravo de algo, isso não é natural, não foi isso que Deus sonhou, não foi isso que Deus planejou, certo? E hoje nós vamos ver um pouco, dando continuidade a essa série. Então, nós vimos como é que o povo foi escravizado. O povo de Israel nasceu livre e foi escravizado. E aí vamos ver como é que eles se libertaram da escravidão, né? E estamos caminhando nesse processo. E hoje eu quero falar sobre incredulidade. Então, como é que nós podemos vencer a incredulidade? Certo? A incredulidade nós podemos dizer que seria uma falta de fé. Você é incrédulo, você não crê que Deus pode fazer o que Ele faz, você não crê que pode acontecer aquilo que Deus tem operado na sua vida. E quando nós perguntamos, mas o que é fé? Muitas respostas vêm, mas a resposta que nós podemos ter sem errar, está lá em Hebreus 11:1, que ele fala que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. A certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, para que você tenha fé, é necessário você esperar algo que você ainda não tem. E você conseguir crer que algo vai acontecer, mesmo você não vendo o resultado. Isso é ter fé. Você precisa ter fé para, de repente, ser curado de uma enfermidade. Você precisa ter fé para ser liberto de um vício. Você precisa ter fé para se libertar das algemas que Satanás colocou na sua vida e na sua família. Você precisa ter fé para dizer assim: eu vou viver a liberdade em Cristo Jesus. Eu não vou mais caminhar escravo disso que tem prejudicado a minha vida. E a minha pergunta é: como é que está a sua fé? Será que uma fé pode ser medida? O que vocês acham? Uma fé pode ser medida? Tem pessoas que têm mais fé e outras pessoas menos fé. Quando nós vamos lá em Lucas 17, o apóstolo disse ao Senhor: aumenta a nossa fé. Se eles pediram para aumentar, quer dizer que ela pode ser pequena. Daí ele fala, e ele respondeu: se vocês tiverem fé, como uma semente de mostarda, poderão dizer a essa amoreira: arranque, plante no mar, e ela lhes obedecerá. Então, a fé pode ser aumentada, pode ser reduzida, mas o que gera a incredulidade? Por que muitas pessoas têm uma dificuldade em crer em Deus? Têm uma dificuldade em confiar em Deus? Têm uma dificuldade em entender que, quando eu me entrego ao Senhor, eu tenho liberdade ao invés de ser preso. Só que muitas pessoas resistem no entregar, por quê?
porque acham que entregar é uma prisão. E é uma incoerência total. Eu já falei sobre isso aqui. As pessoas acham que a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu tenho uma lista, isso aqui pode, isso aqui não pode. E não é isso. Entregar a vida para o Senhor Jesus é viver a liberdade. Então eu queria caminhar um pouco sobre o povo de Israel, trazendo essa fé que eles precisaram ter para poder sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho. Eu quero focar nessa passagem. Nós vamos ver que todo um processo da caminhada de Israel, até a plena libertação, até chegar em Jesus, foi uma caminhada, aonde nós conseguimos acesso a uma libertação plena. Só que nesse meio tempo nós temos muito a aprender com Israel. Nós aprendemos como não ser aprisionados, e hoje nós vamos ver como é que nós podemos passar pelas provações da vida sem vacilar na fé. Então, antes de nós irmos lá para Êxodo, eu queria ler lá em Hebreus 11, aonde no versículo 24 ele fala o seguinte: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Nós já falamos aqui na semana passada que Moisés foi um instrumento na mão de Deus. Ele cresce num povo escravo, mas ele é criado no templo, no palácio do faraó. Ele é criado com a mentalidade de reino, mesmo sendo escravo. E Deus levanta ele para liderar toda a libertação do povo. E aqui a palavra de Hebreus está dizendo que ele se recusou a manter naquela situação. Aí no 27 ele diz assim: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Isso aqui é muito interessante. Moisés via aquele que é invisível. Deus é um Deus invisível, mas completamente, perfeitamente real. E aí, no versículo 29, pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo morrerem afogados. Então, ele relata aqui em Hebreus, tem uma galeria no capítulo 11, que fala dos heróis da fé. E ele está falando de Moisés, está falando do povo de Israel. Ele diz que pela fé, eles atravessaram o Mar Vermelho. Só que até atravessar o Mar Vermelho, teve vacilos de incredulidade. E é aí que eu quero destacar a nossa mensagem dessa noite, para ver de que forma você está vivendo como uma pessoa incrédula, não acreditando naquilo que Deus pode fazer na sua vida, na sua família, na sua história, nos seus desafios, na sua enfermidade, no seu alcoolismo, na sua dependência química, no seu abuso que você teve na infância, naquilo que ainda continua te aprisionando. Deus tem algo novo para você. Nós cantamos aqui: eu quero viver algo novo, e esse é o desejo do meu coração. Então, lá em Êxodo 3, 13, você pode abrir lá, eu queria que você deixasse aberto. Ali, Êxodo 13, nós vamos trabalhar o 13, 14, e você vai poder acompanhar na sua Bíblia. Êxodo 13, versículo 18, o texto diz assim: assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então vamos relembrar aqui. O povo estava escravo 400 anos. Certo? Deus pega Moisés fala assim: eu não tenho condições. Ele chama Arão, irmão de Moisés. Arão vai falar aquilo que você pediu para ele falar. Aí ele vai lá e fala para o faraó: liberta o povo. Não vou libertar, vem a primeira praga. Liberta o povo, não vou libertar, vem a segunda, vem a terceira. Foram 10 pragas. Depois da 10ª praga, onde Deus acabou com todos os primogênitos, menos os primogênitos dos israelitas, aí o faraó amolece o coração e libera o povo. E logo que ele libera, eu quero trazer destaque a parte final: saíram do Egito preparados para lutar. E assim no começo, quando eu estou diante de um desafio, eu saio firme: vamos lá, vai dar certo, vou lá, tal, até que chega a primeira provação. E a hora que chega a primeira provação, e aí eu quero ver como está a minha fé. Quando nós vivemos ali o Covid, tem um
um líder que me marcou muito. Era um cara de fé, ele vinha e falava, ele vinha e fazia, e de repente ele pegou o Covid. E eu nunca vi alguém com tanta falta de fé. Porque a fé que ele tinha era só do lado de fora, mas faltava algo do lado de dentro. O que ele tinha uma empolgação não era fé. Porque a fé é você simplesmente confiar em Deus, e você não é conduzido pelas circunstâncias da vida, você é conduzido por uma convicção de que o Deus, que é o teu Criador, um Deus que é o teu Pai, um Deus que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nunca chega atrasado, Ele nunca perde uma batalha, Ele nunca nos abandona. Então nós precisamos olhar para esses egípcios que saíram preparados para lutar, mas chegou um momento que eles vacilaram na fé. E eu quero trazer alguns ensinamentos com relação a esses vacilos, para que nós possamos rever como é que está a nossa fé. Como é que nós estamos caminhando nesse mundo que é tão imperfeito, que tem muitas dificuldades. De repente você está aqui hoje, e você tem uma dificuldade no teu casamento, você tem uma dificuldade com uma enfermidade, você tem dificuldade com um vício. Você precisa colocar e confiar num Deus que pode te libertar, um Deus que pode restaurar esse relacionamento, um Deus que pode ressignificar essa marca que você carrega na sua vida. Então, o primeiro destaque que eu coloco aqui, e ali eu queria que você fosse lá para Êxodo 14, no versículo 10, para que nós possamos vencer a incredulidade, nós precisamos confiar incondicionalmente no Senhor. Veja o que diz ali no capítulo 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Olha esse versículo 14. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Confie incondicionalmente no Senhor. Os egípcios saíram com a vontade de lutar, com a força para lutar. Aí de repente eles veem os egípcios, não, os israelitas, saíram com força para lutar, firmes. E de repente vem o exército egípcio de lá. Aí eles queriam voltar para a escravidão. Era melhor continuar escravo. Sabe por quê? Porque sair da escravidão dói. Sair da escravidão é romper uma crença. Sair da escravidão é romper um bloqueio. Sair da escravidão é você não olhar para trás e avançar. Quando você olha para trás, no meio do processo, você vai ser atraído para a zona de conforto. Ninguém cresce na zona de conforto, e ninguém é liberto na zona de conforto. Você tem que estar desconfortável para poder romper essa bolha que te escravizou. Você precisa estar desconfortável para romper as correntes que te aprisionam. Você precisa confiar incondicionalmente. O que é incondicionalmente? Independente das circunstâncias e condições, eu creio pela fé. A minha fé vem antes da minha condição. Se eu tenho uma condição, eu não preciso de fé. Agora, se eu tenho fé, a condição vem como consequência da minha fé. Eu preciso olhar para o Senhor e confiar nele. Quando a minha fé está condicionada a circunstâncias externas, eu continuo preso. Mas quando a minha fé está firmada na minha convicção interna, eu caminho dando passos de fé e deixando Deus restaurar. Porque essa palavra de Moisés: o Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. O povo estava aterrorizado. E tem momentos que nós ficamos aterrorizados. E tem momentos que nós ficamos com medo. O que será que pode vir? O que será que vai acontecer? Tem momentos que nós precisamos nos derramar diante do Senhor e dizer: Deus, me socorre. Quando o salmista diz assim: quando eu olho para os montes, da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra. Queridos, todos nós estamos expostos a provas de fé. A provas de fé. Acho que eu compartilhei aqui, meu filho no exame de rotina apareceu um problema no fígado. Daí você olha na internet, eu já parei de olhar e falei, calma, meu filho nunca bebeu, nunca usou álcool. Então, isso aqui é excesso de álcool, vai dar problema no fígado. Não usou. Não, então é anabolizante, ele nunca usou anabolizante. Então, é alguma coisa, algum suplemento. Falei assim, a única coisa que ele come é pasta de amendoim com banana. Pode ser isso? Não. Então, não tem nada. E aí vai, faz um outro exame. Daí foi um especialista. Um cara que só trabalha com fígado. A hora que eu comecei a contar para ele, ele começou a rir, falou assim, você fez exercício antes de fazer o exame de sangue? Fiz. Ele é atleta, faz exercício todo dia. Sai essa alteração, fica 4 dias sem fazer, faz o exame de novo, que não vai mais dar nada, essas enzimas aí. O que acontece? O especialista veio e fez assim, ó, plum. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos ali tentando nos debater, tentando resolver, quando tem um especialista, que é o nosso Criador, que é Deus, e nós falamos assim, eu acho que Deus às vezes fica rindo, olha, ele está preocupado com isso, não acredito. É assim, ó, e Deus resolve. Nós precisamos caminhar pela fé, nós precisamos caminhar confiando no Senhor. E é muito interessante, porque quando nós olhamos, quando o povo fica aterrorizado, existe uma promessa de Deus. Quando Deus chama Moisés, um pouquinho antes ali no capítulo 4, no mesmo capítulo 14, versículo 4, Deus fala para Moisés que iria endurecer o coração do faraó, e ele vai perseguir. Deus já alertou, falou, fique tranquilo, que tinha um propósito, eu vou endurecer o coração do faraó, e ele perseguirá, todavia eu serei glorificado por meio do faraó e todo o seu exército. Deus colocou o que iria acontecer, mas mesmo Deus falando o que ia acontecer, eles ficaram aterrorizados. Olha quanta incredulidade. Quais as promessas que Deus tem para a tua vida? Quais as promessas que Deus tem para o teu casamento? Quais as promessas que Deus tem para os teus filhos? Você precisa confiar e caminhar pela fé, porque nós precisamos ser relembrados dessas promessas, nós precisamos ser restaurados da nossa incredulidade. Romanos 8, 28, que o Márcio citou aqui, já que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Deus falou ali para Moisés? Eu vou endurecer o coração do faraó, ele vai perseguir vocês, para que eu seja glorificado. Deus iria permitir algo ruim, para glorificar o nome dele. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados conforme o seu propósito. Todas as coisas e as coisas boas, as lutas, as provações, todas as coisas. A incredulidade, às vezes, tira de muitas pessoas a beleza e a alegria de celebrar o milagre e a vitória do Senhor nas nossas vidas. Você precisa confiar, você precisa crer na libertação dada pelo Senhor Jesus. E quando nós confiamos incondicionalmente, nós conseguimos viver a paz que excede todo entendimento. Aquela paz que em Gálatas 5, 22 fala que é uma virtude do fruto do Espírito, mas que também lá em Filipenses 4, 6 e 7, ele diz assim, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Se algo tem roubado a sua paz, você precisa entrar nesse lugar de dependência de Deus. Sabe, essa enfermidade que você tem, que foi o diagnóstico, Deus estava ali. Esse relacionamento, essa dificuldade, Deus estava ali. Deus não foi surpreendido. Essa pessoa querida e amada que você perdeu, Deus estava ali. Porque Deus, Ele fala que nós vamos ter provações, Ele fala que nós vamos passar por dificuldades, mas que Ele venceu o mundo e que Ele tem o controle da história. Por isso que nós precisamos olhar além do que aquilo que nós enxergamos, porque pela fé nós conseguimos ressignificar as marcas para viver um novo de Deus.
Você não vai conseguir viver algo novo enquanto você ficar preso nas marcas do passado. Enquanto você ficar preso naquele abuso que aconteceu na sua infância e que você não consegue se libertar e não consegue perdoar. Você não vai conseguir viver algo novo se você não perdoar a Deus, a si mesmo e as pessoas que te machucaram. São as 3 dimensões do perdão. Só que às vezes nós ficamos presos à autossuficiência. Mas sabe, quando eu olho ali para o povo de Israel, tem algo também que eu vejo de uma forma muito especial, porque além de confiar em Deus incondicionalmente, existe algo ali que Deus fala no versículo 15, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ou seja, saia da inércia. Você só vai conseguir vencer a incredulidade saindo da inércia, avançando. Você não precisa de todas as respostas para dar o próximo passo. Você precisa confiar. Muitas pessoas, quando vier tudo isso, tal, aí eu vou fazer. Não, faça agora. Confie. Quando você é fiel no pouco, Deus o porá sobre muito. Então você precisa cumprir a tua primeira etapa aqui para uma segunda fase, para ir para uma terceira, e você vai crescendo de passo em passo, em fé em fé. Agora, muitas pessoas não passam na primeira fase, porque está esperando tudo acontecer para mim dar o passo de fé. Eu não preciso de fé. Eu não preciso. Sabe, muitas pessoas não experimentam o milagre, porque são paralisados pela incredulidade. Pare de procrastinar. Pare de deixar para depois o que deve ser feito agora. Deus colocou um potencial em você, um desafio para você, mas a sua postura procrastinadora poderá paralisar o seu verdadeiro propósito. Vocês lembram da história de Ló? Ló era sobrinho de Abraão. E eu vou falar de Ló, vou falar de Abraão de novo no último ponto ali. Mas eu quero trabalhar aqui, Ló. Ele estava, depois que ele se separa ali de Abraão, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele se instala lá em Sodoma. E Deus vem, manda os seus anjos ali, para libertar, para acabar com Sodoma e com Gomorra, porque a imoralidade estava muito grande. Essas cidades serão destruídas. Eu vou derrubar enxofre nessas cidades e elas vão ser destruídas. Só que antes de destruir, Deus olha para Ló e fala assim, vamos retirar ele daqui. Ali em Gênesis 19, diz o seguinte, os 2 homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas? Ou algum outro parente? Tira daqui, porque estamos para destruir esse lugar. Ou seja, Deus manda os anjos dele avisar Ló. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir a cidade. Olha só. Eles vieram e falaram para Ló, pega seus genros, seus filhos, suas filhas, pegue tua família, sua esposa e saiam, porque nós vamos destruir. Então Ló foi falar com o seu genro, os quais iam casar com suas filhas, e ele disse, saio imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, levem daqui sua mulher, suas filhas. Ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e o tiraram dali à força e deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. O que aconteceu com os genros de Ló? Eles morreram. Eles tiveram a oportunidade de se libertar e decidiram manter preso, porque eles precisavam enxergar algo para avançar. Quando Deus fala, avance. Quando Deus fala, dê o próximo passo. Quando Deus fala, seja ousado e corajoso, corajosa. Não pare. Se Deus está mandando, abandone a droga. Abandone. Dê um passo. Se Deus está mandando, abandone a pornografia. Abandone. Deixe para trás. Se Deus está dizendo, vai lá e peça perdão. Vai lá. Ah, mas eu não estou sentindo. Quem disse que você precisa sentir? Você precisa obedecer. Se Deus está mandando, faça. Pare de ficar procrastinando. Ali 29:17 em Gênesis ainda, assim que tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície. Fuja para as montanhas ou você
será morto. Quem que olhou para trás aqui? A mulher de Ló. Ela já estava liberta, mas existia uma orientação de Deus: não olhe para trás. Quando ela olha, ela é morta. Sabe o que acontece? Muitas vezes você não está avançando porque você está olhando só para o retrovisor, para aquilo que você já viveu. Você está só olhando para as lutas que você já teve e achando que ninguém sofreu como você sofreu. Eu quero te dizer que aqui temos várias pessoas aqui. E cada um tem histórias de sofrimento diferente do outro. E todos nós, tem uns que veio, perdeu a esposa, perdeu um filho, tem outros que veio, foi abusado, tem outros que veio, histórias das mais diversas. Mas sabe o que acontece? O que diferencia uns dos outros não são as histórias que você já viveu, mas a forma como você reage e conseguiu ressignificar essa história. Dentro da psicologia, nós temos algo chamado neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de fazer novas conexões neurais, onde nos ajuda a restabelecer um trauma muito forte que nós tivemos. Quando nós entendemos como Deus nos criou, com ferramentas e oportunidades de deixar essa crise emocional para trás, não ficar olhando para trás, preso ao passado, para viver o extraordinário que Deus tem para o futuro. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos viver a verdadeira liberdade. Pare de caminhar escravo do seu passado. Deus fala: avance e não olhe para trás. Você precisa avançar. O que Deus tem para você, para o seu futuro, para a vida da sua família, dos seus filhos, é extraordinário. Mas enquanto você ficar preso ao seu passado, você vai paralisar a sua vida. E a história da sua vida continuará avançando. Daqui a pouco você está com 50, com 60, com 70. Você vai olhar para trás: o que eu fiz da minha vida? Tem muitas pessoas que têm compensado as perdas com excesso de trabalho. Tem compensado as perdas pela vida doida da sexualidade imoral. Tem compensado as perdas pelo vício da droga. Mas eu quero te dizer que o que Deus deseja é que você não seja mais escravo de nenhum sentimento do seu passado. Se você tem alguém para perdoar, perdoe. Se você tem algo para se libertar, liberte. Mas não ande mais escravo. Para fechar, então, além de confiar incondicionalmente em Deus, além de avançar diante de um comando do Pai, eu quero fechar dizendo: dê passos de fé em obediência ao comando de Deus. Quando ali no versículo 16, Deus fala para Moisés: erga a vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Não fazia sentido. Que diferença faz eu levantar a vara, eu estender a mão para que o mar pare, para que nós possamos passar? Deus poderia parar o mar independente de Moisés, independente do povo. Mas o que acontece é que o passo de fé requer uma atitude da nossa parte. Vem o comando de Deus e uma reação da nossa parte. Deus pode fazer tudo e poderia fazer tudo instantaneamente sem a nossa intervenção. Mas Ele nos dá o privilégio de participarmos da obra dEle. Então Deus, Ele vem e manda um comando para você: obedeça. Mas parece ser tão estranho. Obedeça. Obedeça. Porque a libertação requer obediência. Para mim não fazia sentido eu, advogado, com escritório bastante advogados, de eu chegar e falar assim: olha, largue tudo isso, eu quero usar você para a obra. Humanamente não fazia sentido. Mas uma coisa que eu aprendi é obedecer meu pai. Meu pai era imperfeito, e ainda, muito imperfeito, meu pai terreno.
Mas a minha obediência a Ele independia dele. E a minha honra a Ele independe dele. Mas isso me ajudou a olhar para o Pai Eterno e falar assim: eu preciso obedecer. Se meu Pai mandou, eu faço. A desobediência, ela gera consequências tremendas. O que Deus está te mandando hoje? A fazer, a obedecer. Porque dar um passo de fé tem que vir como uma atitude obediente. Olhando para a vida de Abraão, o patriarca desse mesmo povo de Israel, ele começou a vida desobedecendo. Quando Deus manda ele sair com o sobrinho dele, Deus não manda sair com o sobrinho, ele leva o sobrinho. Deus fala assim: sai da sua parentela, do meio da sua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Ele obedeceu sem saber o destino, o comando de Deus, mas levou o sobrinho. Enquanto ele não se separou do sobrinho, houve um silêncio de Deus ali. Sabe, a desobediência faz com que nós viemos a caminhar na autossuficiência. Aí depois ele vacila na fé de novo, porque Deus prometeu para ele uma multidão a partir da geração dele. Só que ele não tinha filhos e a mulher era estéril. E ele vai lá e dá um jeitinho, vacila na fé de novo, e gera um filho em Agar, na serva da sua esposa Sara. Mas aí, toda essa desobediência de Abraão ficou para trás, porque quando Deus honra ele com o filho Isaque, e ele é direcionado a sacrificar o seu filho no Monte Moriá, ali ele não teme, porque as desobediências do passado trouxeram ensinamentos, que o meu Deus não é limitado à minha mente humana, é muito maior do que aquilo que eu penso, daquilo que eu vejo, daquilo que eu enxergo com os olhos limitados. E é muito interessante, porque quando nós olhamos esse texto, lá em Hebreus 11:17, que pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque e sua descendência a sua descendência será considerada. E aqui é a chave de tudo. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Quando nós caminhamos pela fé, por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque foram desobediência, e as desobediências gerou ensinamento, até que ele sacrifica. Ele não tem medo de sacrificar o seu único filho. Não foi necessário, porque Deus providenciou o cordeiro, mas ele deu o passo de fé. Eu quero desafiar você a confiar no Deus que te chama para dar um passo de fé. Essa noite é uma noite de você entregar diante do Senhor a sua vida, os seus medos, as suas prisões. Chega de caminhar em incredulidade. Deus quer aperfeiçoar a tua fé. Você pode fechar teus olhos? Eu quero desafiar você a olhar para dentro do teu coração. Quando nós olhamos e vemos que o povo precisou confiar incondicionalmente no Senhor, embora eles vacilaram na fé, mas chegou um momento que uma geração precisou confiar que Deus realmente estava no controle da história. Sabe, o povo precisou avançar, porque Deus já tinha dado a chave das cadeias, mas eles deveriam abrir as portas e sair. Talvez você está aqui hoje preso, tem alguma marca do seu passado que ainda te aprisiona. Essa é uma noite que você vai colocar no pé da cruz esse teu trauma, essa tua prisão, esse teu vício, essa tua mazela do seu passado, a falta de perdão, esse relacionamento quebrado. Você vai colocar diante do Senhor, porque você está sendo desafiado por Deus a dar um passo de fé em obediência a Ele. Então, para caminhar com esse Deus,
próximo, você precisa dar o primeiro passo. Avance diante do próximo passo. E o primeiro passo que eu quero colocar de oportunidade para você que está aqui nessa noite, você que nunca entregou sua vida ao Senhor, eu quero desafiar você a fazer isso nessa noite. Sabe, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós deixamos que Ele comande a nossa história. Chega de caminhar batendo cabeça, tentando resolver do nosso jeito. É Ele que vai sarar suas feridas, é Ele que vai restaurar a tua família, é Ele que vai te libertar das prisões. Então, se você está aqui nessa noite e nunca entregou sua vida ao Senhor, eu quero pedir que você faça uma oração, você e Deus aí, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou muito falho, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero reconhecer que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu entrego minha vida em Tuas mãos, eu entrego meu coração diante do Senhor. Toma minha vida em Tuas mãos. Chega, eu não quero mais andar dirigindo a minha vida de qualquer jeito. Eu quero caminhar debaixo da direção do Senhor, em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa. Se você fez essa oração sincera no teu coração, levante uma das suas mãos, eu queria orar por você. Se você fez aqui, graças a Deus, louvado seja, graças a Deus. Quem mais? Pode baixar aqui no meio, já vi. Alguém mais? Aqui à minha esquerda, graças a Deus. Alguém mais aqui está entregando hoje sua vida ao Senhor? É uma oportunidade que Deus está te dando de você viver o novo de Deus. Tem mais alguém aqui? Levante a sua mão bem alto. Eu queria orar lá, graças a Deus lá atrás, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Tem mais alguém aqui? Levante sua mão bem alto. Não deixe passar essa oportunidade. O Espírito Santo está tocando no teu coração. Levante a sua mão. Eu queria orar por você. Tá, vamos ficar de pé. Eu quero trazer 2 desafios aqui. Nós vamos cantar esse cântico. Eu queria que você que levantou sua mão, você que entendeu, mesmo que você não levantou, você está entregando a tua vida ao Senhor hoje. Eu queria que você viesse aqui à frente, aqui na minha direita. Venha para cá. Eu queria te dar um abraço aqui. Eu queria orar com você. Ou ter um conselheiro que pudesse orar. Porque essa é uma decisão muito importante. Uma decisão que muda a nossa história. Mudou a minha. E vai mudar a sua. Você que levantou a sua mão, certamente você está tomando uma decisão consciente. Já pode vir aqui à frente. Pode vir. Você que levantou a sua mão, chega aqui à frente. Quero dar um abraço em você. Pode sair do seu lugar, pode chegar. Glória a Deus. Lá atrás também tem alguém aqui. Chega aqui, já tem uma irmã aqui. Pode chegar. Eu queria que nós pudéssemos cantar uma estrofe. Você pode sair do seu lugar, vem aqui. E aí eu vou fazer um segundo desafio para você. Mas eu queria que você estivesse cantando essa música, deixando Deus ministrar teu coração. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente. Não deixe passar esse momento. Eu quero descer aqui, vou te dar um abraço e nós vamos orar com você aqui. Vai ser um momento muito especial. Sai do seu lugar, chega aqui. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Eu queria... Sei que tem mais pessoas que levantou a mão. Não tenha vergonha não. Pode vir aqui se unir essas meninas aqui. Essas irmãs queridas. Mas eu quero trazer agora um desafio para você. Que precisa hoje colocar algo que está te aprisionando e que você não tem coragem.
Você precisa vencer a incredulidade hoje. Então hoje você vai deixar aqui. De repente você vai deixar a falta de perdão, você vai deixar o vício, você vai deixar a pornografia, você vai deixar o álcool, você vai deixar a droga, você vai deixar essa prisão que tem paralisado a sua vida. Você vai trazer aqui, você vai se colocar de joelhos aqui, nós vamos orar. E hoje eu creio que libertação vai acontecer nesse lugar ainda mais. Já aconteceu, e Deus vai agir poderosamente, te libertando dessa prisão que te faz escravo de Satanás. Então nós vamos cantar mais um cântico. Se você aceitou a Jesus, vem aqui à minha direita. E você que hoje precisa se libertar de algo que está te aprisionando, vem aqui. À minha esquerda aqui, nós vamos orar por você. E eu creio claramente que vai sair hoje daqui, liberta desse vício, dessa prática imoral, dessa prisão da falta de perdão, dessa falta de perdão do abuso que você teve, de você não se perdoar por ter feito um aborto, de você realmente continuar escravo daquele sentimento de alguém que te traiu, de você restaurar o seu relacionamento com Deus por causa da enfermidade, ou porque você perdeu um ente querido. Eu não sei o que Deus está falando ao teu coração, mas essa noite é a noite de libertação. Enquanto nós cantamos de novo, chega aqui à minha esquerda. Nós vamos terminar esse culto orando. Teu nome é cura, é poderoso. Chega aqui. Glória a Deus. Pode chegar. Pode chegar. Quem mais? Pode chegar. Se coloque de joelhos aqui. Glória a Deus. É um tempo novo. É um tempo de restauração. Deus está falando contigo. Sai do seu lugar. Dá esse passo de fé. Aleluia. Deus amado, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que restaura as nossas feridas. O Senhor é um Deus que nos faz aumentar a nossa fé. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, ajuda-nos com a nossa falta de fé. Nós queremos viver por convicção, nós queremos viver sem incredulidade, mas entregue o coração ao Senhor constantemente. Abençoa, Deus, as nossas vidas. Abençoe, Deus, as decisões que foram tomadas nessa noite. Eu sei que tem pessoas que tomaram decisões que não vieram à frente. Confirma no coração de cada um delas essa decisão. Tem pessoas que não vieram à frente para se manifestar fisicamente uma libertação que eles estão clamando, mas liberta, Deus, traz restauração. Sabemos que o Senhor é poderoso para libertar. Liberta para a honra e glória do Senhor. Restaura relacionamentos, restaura famílias, restaura a vida. Deus, que as correntes se quebram, que as algemas se quebram e que seja inaugurado um novo tempo na vida de cada um aqui, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém.